Eu não sou de comprar muita coisa pela internet, mas naquele mês eu tinha comprado algumas coisas. Então, quando o porteiro me chamou dizendo que tinha chegado uma encomenda, eu não estranhei. Desci, assinei e peguei a caixa. Era pequena, mais leve do que eu esperava. Mas até aí normal, tinha meu nome, meu endereço, tudo certo. Subi, coloquei em cima da mesa e fui fazer outra coisa. Só que tinha um detalhe. Eu não lembrava de ter comprado aquilo. Eu pensei, devo ter esquecido. Normal. Hoje em dia a gente compra tanta coisa, mas mesmo assim aquilo ficou na minha cabeça. Então eu peguei o celular, abri os aplicativos, Shopee, Mercado Livre, Amazon, nada, nenhum pedido recente, nenhuma compra parecida. Aquilo já começou a incomodar, mas eu ignorei. Resolvi abrir a caixa. Devagar, cortei a fita, levantei a tampa e dentro tinha outra caixa, toda preta, sem marca, sem logo, nada. Aquilo já não parecia normal, mas eu continuei. Abri a caixa preta e dentro tinha um celular antigo, bem antigo, desligado, arranhado, como se já tivesse sido usado por muito tempo. Eu fiquei olhando confuso, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Quem manda um celular usado para outra pessoa, sem explicação, sem nada? Eu peguei o aparelho e tentei ligar, nada, sem bateria. Coloquei para carregar e deixei ali na mesa. Enquanto isso, eu fui tentar descobrir de onde veio. Voltei na caixa, procurei etiqueta, código, qualquer coisa, mas não tinha remetente, nada. Só meu nome, meu endereço, mais nada. Aquilo começou a ficar estranho, mas ainda tinha uma explicação. Erro de entrega, troca de etiqueta. Acontece. Eu pensei nisso até o celular ligar. A tela acendeu e apareceu direto na câmera, como se já estivesse aberta. Eu franzi a testa, porque eu não toquei em nada. E então a câmera virou, sozinha, para a câmera frontal e mostrou o meu rosto. Eu gelei, porque aquilo não era normal, mas antes que eu pudesse reagir, a tela mudou e apareceu uma galeria cheia de fotos. Eu comecei a passar e na primeira era o meu prédio. Eu parei, olhei melhor, era exatamente o meu prédio, mas a foto parecia antiga, com iluminação diferente. Eu passei para a próxima. Era o corredor, o meu andar. Eu senti um frio, porque agora não tinha dúvida. Aquilo não era aleatório. Eu continuei passando. Mais fotos, mais ângulos. Escada, porta, elevador. E então eu vi uma que me fez parar. Era a minha porta, de perto, muito perto, como se quem tirou estivesse bem na frente. E tinha mais. Eu olhei o horário. Era recente, muito recente. Aquilo não era antigo, aquilo era atual. Minha mão começou a tremer, porque agora a pergunta não era mais quem mandou isso, era quem tirou essas fotos. E quando eu comecei a descer mais na galeria, as fotos mudaram. Não eram mais do prédio, eram de dentro da minha casa. Eu parei de respirar, porque aquilo não podia ser real. Sala, cozinha, meu quarto. Fotos tiradas de ângulos que eu nunca veria, como se alguém tivesse estado ali, enquanto eu não estava. Ou pior, enquanto eu estava. Eu olhei ao redor. Tudo parecia normal, silencioso. Mas agora, nada parecia seguro. Eu continuei olhando, e então eu vi a última foto. E foi aí que tudo mudou. Era eu dormindo na minha cama, tirada de perto, muito perto, como se a pessoa estivesse dentro do quarto. Naquele momento eu larguei o celular, porque aquilo não era só estranho, aquilo era impossível. Eu estava ali, como alguém tirou aquilo, e então o celular vibrou na mesa. Eu olhei e tinha uma notificação, mensagem, número desconhecido. Eu abri e só tinha uma frase: "Você recebeu?" Eu não respondi. Fiquei olhando sem saber o que fazer. E então chegou outra: "Agora você sabe." Meu coração disparou, porque agora não era só um pacote, era alguém que sabia, alguém que estava perto, muito perto. Eu levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico, nada, corredor vazio, silêncio. Mas quando eu voltei, o celular não estava mais na mesa. Eu fiquei parado olhando para a mesa, tentando entender se eu tinha deixado o celular cair.
se eu tinha pegado e não lembrava. Mas não. Eu tinha certeza. Ele estava ali e agora não estava mais. Meu coração começou a acelerar, porque aquilo mudava tudo. Não era só alguém que esteve ali antes, tinha alguém ali agora. Eu olhei o apartamento inteiro, sala, cozinha. Nada fora do lugar, mas isso não significava nada, porque as fotos também pareciam normais e mesmo assim não eram. Eu fui até o quarto, devagar. Empurrei a porta e olhei, tudo no lugar. Mas aquela sensação estava muito mais forte, como se alguém tivesse acabado de sair. Ou pior, como se ainda estivesse ali. Eu respirei fundo e tentei pensar, de forma lógica. Se alguém entrou, como entrou? A porta estava trancada. As janelas também, nada quebrado, nada forçado. Aquilo não fazia sentido, até que eu lembrei do celular e da câmera e de como ela abriu sozinha. Eu fui até a mesa, peguei o carregador e segui o fio até o chão. E foi aí que eu vi o celular caído, bem perto da parede, como se tivesse sido puxado. Eu não toquei. Fiquei olhando por alguns segundos e então a tela acendeu, sozinha, e abriu. A câmera, de novo, apontada. Para mim, eu senti o corpo gelar, porque aquilo não era mais dúvida. Aquilo estava acontecendo. Na minha frente, a imagem travou por um segundo e depois mudou. Não era mais a câmera, era um vídeo gravado. Eu apertei play, sem pensar, e o que apareceu foi o meu quarto, de noite escuro, a mesma posição que eu dormia. Eu parei de respirar, porque aquilo não era hoje, era outra noite, outra vez. E então, na gravação, a porta do quarto se abriu. Devagar, muito devagar, e alguém entrou, mas não dava para ver direito. Só uma silhueta parada na porta, olhando eu dormindo. Meu corpo travou, porque aquilo não era imaginação, era prova. E então na gravação a pessoa entrou, devagar, passo por passo, até chegar perto da cama, muito perto, e ficou ali, parada por muito tempo. Tempo demais, como se estivesse observando, estudando. E então a pessoa se inclinou para mais perto do meu rosto e a imagem ficou clara por um segundo. E foi aí que eu vi. Não era um estranho, era alguém que parecia comigo, mas errado. Como se fosse uma cópia, mal feita. Eu parei o vídeo na hora, porque aquilo não podia ser real, mas tinha mais, muito mais, porque o celular vibrou. De novo mensagem. O mesmo número. Eu abri e tinha só isso. Você não acordou naquela noite. Meu corpo gelou, porque agora a dúvida não era mais se alguém entrou, era o que aconteceu quando eu não vi. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que fazer. E então a última mensagem chegou. Não era para você ter recebido o celular. Eu não me mexi. O barulho veio de trás de mim, dentro do apartamento. Não era alto, mas era claro. Algo leve, como um passo ou alguém encostando em alguma coisa. Meu coração disparou, porque agora não era mais um vídeo, não era gravação, era agora. Eu virei, devagar, sem fazer barulho. Olhei para a sala, nada, tudo parado, mas eu sabia, eu tinha ouvido. Eu dei um passo, depois outro, tentando não fazer som, e fui até o corredor. O quarto estava atrás de mim, a sala na frente, a cozinha à direita. Tudo parecia normal, mas aquela sensação estava mais forte, como se alguém estivesse me vendo. Eu fui até a cozinha, olhei, nada, voltei, passei pela sala e então eu vi a porta do meu quarto se mexendo, bem devagar, como se alguém tivesse acabado de tocar. Por dentro, meu corpo travou, porque eu tinha certeza, eu tinha saído de lá e não tinha ninguém. Eu fiquei olhando sem respirar, e então a porta parou. Silêncio total. Eu pensei em sair na hora, mas antes disso, o celular vibrou, de novo na minha mão. Mensagem: você viu? Eu não respondi, mas aquilo me deu certeza, tinha alguém, e essa pessoa estava vendo tudo. Eu respirei fundo e fiz uma coisa. Eu liguei a luz do quarto de longe, sem entrar, a luz acendeu e tudo parecia normal. Cama, armário, nada fora do lugar,
Mas eu sabia, isso não significava nada. Eu cheguei mais perto, muito devagar, e empurrei a porta com a mão. Ela abriu. Sem resistência, eu olhei e no começo nada. Mas então eu percebi. O guarda-roupa estava levemente aberto, uma fresta pequena. E eu tinha certeza. Eu tinha deixado fechado. Meu coração começou a bater forte, porque aquilo era exatamente como no vídeo. Eu não queria olhar, mas olhei. Devagar, me aproximei e puxei a porta. E naquele momento algo caiu. Lá de dentro, no chão, eu levei um susto. Dei um passo para trás e olhei. Era uma foto. Eu congelei porque eu sabia. Não tinha nenhuma foto ali antes. Eu me abaixei, peguei e olhei. Era eu, mas não como nas outras. Era recente. Muito recente. Eu estava de pé na sala, com o celular na mão. O mesmo momento, de alguns minutos. Atrás, mas tinha um detalhe. Na foto, tinha alguém atrás de mim, muito perto, quase encostando. Mas eu não senti nada, eu não vi nada. E naquela hora, eu entendi. Aquilo não estava só entrando. Aquilo estava ficando cada vez mais perto. E então o celular vibrou. Mais uma vez eu olhei e a mensagem dizia: agora você viu melhor. Meu corpo gelou, porque não era só alguém, era alguém que estava ali, agora comigo. E antes que eu pudesse reagir, a luz do quarto apagou. A luz apagou e tudo ficou escuro completo. Por um segundo, eu não me mexi, porque eu ouvi aquilo muito perto. Respiração lenta, pesada, bem atrás de mim. Eu tentei virar, mas meu corpo não respondeu. Era medo puro. Eu dei um passo para frente, saindo do quarto sem olhar para trás. Sem querer ver, eu só queria sair. Eu atravessei o corredor, fui direto para a porta. Coloquei a mão na maçaneta e girei. Nada, travada. Eu tentei de novo, mais forte. Nada. A porta não abria. Meu coração começou a disparar, porque aquilo não era normal. Eu sempre deixo destrancada quando estou em casa, sempre, mas agora não abria. Eu tentei puxar, empurrar, nada. E então o celular vibrou. Na minha mão, eu olhei. Mensagem: não adianta sair. Eu senti o estômago gelar, porque aquilo confirmava. Eu não estava sozinho. E essa pessoa estava no controle. Eu respirei fundo, tentei pensar. Lógico, se a porta não abre, tem outra saída. Janela, eu fui até a sala, quase correndo. Abri a cortina e tentei abrir a janela, mas quando puxei, ela não cedeu. Travada como se estivesse presa por fora. Meu coração afundou, porque agora não era coincidência, alguém fez isso. Alguém trancou tudo. Eu dei um passo para trás e foi aí que eu ouvi o som de passos vindo do quarto, lentos, arrastados, saindo em direção ao corredor. Meu corpo congelou, porque aquilo não estava mais escondido, estava vindo até mim. Eu olhei para o corredor escuro, silencioso, e então uma sombra apareceu, no chão se aproximando. Eu não conseguia me mexer, só olhar. A sombra parou, bem na entrada da sala, e então alguém apareceu devagar, saindo do escuro. E quando eu vi, meu corpo gelou, porque não era um estranho, era alguém. Com o meu rosto, minha altura, meu jeito, mas errado. O olhar era vazio, a expressão travada como se fosse uma imitação. Ele ficou parado, olhando para mim sem dizer nada. E então deu um passo na minha direção. Eu finalmente consegui reagir. Peguei a primeira coisa que vi e joguei na direção dele, mas a coisa atravessou, como se não tivesse peso, ou como se ele não estivesse ali de verdade. Mas ao mesmo tempo, os passos continuavam, o som continuava. Ele estava ali, mas não completamente. Eu dei um passo para trás, sem saber o que fazer. E então o celular vibrou. Mais uma vez eu olhei e a mensagem dizia: já está quase pronto. Meu corpo inteiro gelou, porque agora não era só invasão, era substituição. E antes que eu pudesse reagir, a coisa parou, bem na minha frente, e lentamente começou a levantar a mão, imitando exatamente o movimento que eu estava fazendo. Ele levantou a mão e eu fiz o mesmo, mas eu não queria.
Meu corpo se mexeu sozinho, na mesma velocidade, no mesmo ângulo, como se estivesse seguindo algo invisível. Meu coração disparou, porque agora não tinha mais dúvida. Eu não estava no controle, ele estava. Eu tentei parar, mas não consegui. Minha mão continuou levantando, até ficar exatamente igual à dele. E então, ele sorriu, devagar. Do mesmo jeito que eu senti meu rosto sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. Eu não queria sorrir. Aquilo só aconteceu. Eu senti o corpo gelar, porque agora não era mais alguém tentando me imitar, era alguém me usando. O celular vibrou. Mais uma vez, eu nem queria olhar, mas minha mão se moveu, sozinha. Pegou o celular e abriu a mensagem. Agora você entende. Minha respiração ficou pesada, porque eu entendia, mas não podia fazer nada. Ele deu mais um passo, ficando ainda mais perto, e então fez um movimento, leve com a cabeça, como se estivesse testando, e eu fiz o mesmo, sem querer, sem controle. Era como se eu estivesse atrasado, seguindo e não liderando. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. E então ele falou, com a minha voz, perfeita, sem erro, sem atraso. Fica tranquilo. Meu corpo inteiro travou, porque aquela frase não foi para mim. Foi sobre mim, como se eu já não fosse necessário. Ele se aproximou mais, muito perto, quase encostando, e então levantou a mão, na minha direção, como se fosse tocar. E quando a mão dele encostou em mim, eu senti frio, muito frio, como se algo estivesse passando através do meu corpo. E naquele momento, e tudo ficou silencioso, escuro, vazio. Por alguns segundos, eu não via nada, não sentia nada, até que a visão voltou. Devagar, mas tinha algo errado, muito errado, porque eu estava olhando, mas não estava no meu corpo. Eu estava parado, na frente de mim mesmo, e vendo. Eu segurando o celular, respirando normal, como se nada tivesse acontecido. Meu corpo agora não era mais meu. E então olhou direto para mim e sorriu, sem pressa, sem erro, perfeito. Pegou o celular e começou a digitar. Eu tentei gritar, mas não tinha voz. Eu tentei me mexer, mas não tinha corpo. E então a tela do celular acendeu e apareceu uma nova mensagem. Pronta para enviar. Pode mandar o próximo. Eu não sei quanto tempo passou, porque depois daquele momento o tempo não fazia mais sentido. Eu ainda estava ali, mas não estava. Eu via tudo, mas não podia fazer nada. Era como assistir alguém vivendo a minha vida. No meu corpo, ele andava, falava, respirava, como se sempre tivesse sido ele, e ninguém percebia. Ninguém. Os dias passaram e eu continuei preso, observando sem poder intervir. Mas teve uma coisa que começou a me incomodar. Ele estava aprendendo. No começo era quase perfeito, mas ainda tinha pequenos erros, detalhes, coisas que só eu saberia, mas com o tempo esses erros desapareceram. Ele ficou melhor, muito melhor, até que chegou um ponto que nem eu conseguia mais diferenciar. Se fosse só olhando, ninguém perceberia. Mas então, uma coisa aconteceu. Algo que eu não esperava. Ele saiu de casa normal, como sempre fazia, mas dessa vez foi até a portaria e falou com o porteiro. Eu ouvi, porque eu ainda estava ali, dentro preso. E então ele perguntou, chegou mais alguma? Meu corpo gelou, porque aquilo confirmou. Não era só comigo, nunca foi. O porteiro respondeu, chegou sim, hoje cedo, e entregou. Outra caixa pequena, igual à primeira, mesma aparência, mesmo tamanho, mesmo silêncio. Ele pegou, agradeceu e subiu. Tranquilo, como se fosse normal, como se aquilo fizesse parte da rotina. Eu tentei entender, mas agora não era mais dúvida, aquilo era um processo, e eu fui só o primeiro. Ele entrou no apartamento, colocou a caixa na mesa, no mesmo lugar, e ficou olhando, por alguns segundos, como eu fiz, na primeira vez. E então ele abriu, sem hesitar, sem medo, sem surpresa, como se já soubesse o que tinha dentro. Outra caixa preta, outro celular desligado. Ele ligou, esperou.
E quando a tela acendeu, a câmera abriu sozinha e mostrou o rosto dele, o meu rosto, mas não era mais eu. E então ele falou, baixo, quase sussurrando, relaxa, você vai entender. Mas ele não estava falando comigo. Ele estava falando com quem vinha depois. E então o celular vibrou. Nova mensagem. Número desconhecido. Ele abriu. E eu vi a frase que me fez entender tudo. Endereço confirmado. Meu corpo gelou, porque aquilo não era aleatório, não era erro. Era uma entrega, uma sequência, uma fila. E alguém lá fora ainda não sabia, mas já estava esperando a própria encomenda chegar. Depois da segunda caixa eu parei de tentar entender, porque não era mais sobre mim, nunca foi. Eu só fui o primeiro, ou pelo menos o primeiro que percebeu, porque quanto mais tempo passava, mais claro ficava. Aquilo estava acontecendo, com outras pessoas, não de forma óbvia, não escancarado, mas em pequenos sinais, detalhes, coisas que antes ninguém prestaria atenção, mas agora eu via, eu percebia, porque eu já sabia. Eu comecei a observar o comportamento dele, do eu que estava no meu corpo. Ele agia normal, mas às vezes parava, do nada. Ficava imóvel, olhando para algum lugar, como se estivesse ouvindo algo que não estava ali e depois voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas teve um dia que mudou tudo. Ele estava no elevador com outra pessoa, um homem normal, celular na mão, esperando chegar no andar, nada estranho. Até que o homem olhou para o eu e perguntou, você também recebeu? Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não estava no roteiro, não era parte do controle. O eu ficou em silêncio. Por um segundo só, mas foi o suficiente porque o homem percebeu e deu um passo para trás. Devagar, como se tivesse entendido algo que não queria. E então ele falou, baixo, quase sem mexer a boca, eu não abri ainda. Meu corpo travou, porque agora não era mais teoria, era confirmação, tinha mais gente e eles sabiam. O elevador parou, a porta abriu e o homem saiu rápido sem olhar para trás. Mas antes de sair, ele deixou cair algo, no chão. O eu pegou, era um papel amassado. Ele abriu e eu consegui ver o que estava escrito, um endereço e uma frase, não deixa entrar. Aquilo ficou na minha cabeça, porque era a primeira vez que alguém tentava resistir, mas eu já sabia, não era tão simples. Naquela noite, o eu voltou para casa, colocou o papel na mesa e ficou olhando por um tempo como se estivesse pensando, e então pegou o celular e digitou. Eu não vi o quê, mas eu senti que aquilo não era bom. Minutos depois o celular vibrou. Resposta, e quando ele abriu, a mensagem dizia, já foi resolvido. Meu corpo gelou, porque aquilo significava só uma coisa, a pessoa do elevador. Já não era mais um problema, e então o eu olhou para o papel, mais uma vez, e rasgou sem hesitar, como se aquilo não tivesse importância, mas tinha. Porque naquela noite, antes de dormir, ele fez uma coisa que eu nunca fiz. Ele trancou a porta do quarto por dentro e ficou olhando para o guarda-roupa em silêncio, esperando, como se soubesse que algo ainda ia sair de lá. Depois daquela noite, eu não consegui parar de pensar naquele papel, no endereço e na frase "não deixa entrar", porque agora não era só medo, era um aviso, e alguém tentou, mas não conseguiu. Os dias passaram e o eu continuou, vivendo normal, como se nada tivesse acontecido, mas eu percebia pequenas mudanças. Ele saía mais, ficava mais tempo fora e sempre voltava, no mesmo horário, tarde da noite, como se tivesse um padrão, uma rotina. E então, em uma dessas noites, ele fez algo diferente. Ele pegou o celular e abriu um mapa, digitou um endereço, o mesmo do papel. Meu corpo gelou, porque agora eu sabia. Ele ia até lá, ele saiu, desceu, entrou no carro e começou a dirigir. Eu não podia fazer nada, só assistir. A cidade estava vazia, quase ninguém na rua, só luzes fracas e silêncio. Depois de alguns minutos ele entrou.
em uma área que eu nunca tinha ido. Industrial, prédios antigos, galpões, pouca iluminação, quase abandonado. E então ele parou. Em frente a um galpão, grande portão fechado, sem placa, sem nome, nada. Mas tinha uma coisa, uma luz acesa lá dentro, fraca, piscando. Ele desceu do carro sem hesitar, como se já conhecesse, e foi até o portão, que abriu sozinho, sem barulho, sem ninguém. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não parecia um lugar, parecia um sistema. Ele entrou e lá dentro eu vi caixas centenas, talvez milhares, todas iguais. Mesma caixa preta, mesmo tamanho, mesmo silêncio, empilhadas, organizadas, como se estivessem prontas para envio. Meu coração afundou, porque aquilo não era um caso isolado, era produção, era escala, era distribuição. Ele andou entre as caixas, sem olhar ao redor, como se aquilo fosse normal, como se já tivesse feito aquilo antes. E então ele parou, em uma mesa, no fundo, e foi aí que eu vi. O pior, tinha um computador antigo, ligado, e na tela, uma lista de nomes, endereços, centenas, talvez milhares. E entre eles, eu vi o meu marcado como entregue. Meu corpo gelou, porque aquilo não era aleatório, era selecionado, planejado. E então ele rolou a lista, devagar, e parou, em outro nome, e clicou, preparar. Envio. Na mesma hora, em algum lugar do galpão, eu ouvi uma caixa sendo movida, sozinha, arrastando como se estivesse sendo puxada, mas não tinha ninguém. E então ele falou, baixo, quase como um comando próximo. E naquele momento eu entendi. Aquilo não era só entrega, era substituição em massa. E antes de sair, ele olhou para a câmera do galpão direto, como se soubesse que alguém ainda estava assistindo, e sorriu. Depois do galpão, depois da lista, depois de ver o meu nome ali, eu parei de tentar negar. Aquilo não era aleatório. Alguém escolhia, e escolhia com precisão, porque não era qualquer pessoa. Era gente comum. Gente como eu, rotina simples, vida normal, sem motivo aparente. Mas então eu comecei a perceber um padrão pequeno, mas constante. Todas as pessoas da lista tinham uma coisa em comum: exposição não pública, mas constante celular, câmera, rotina registrada. Tudo documentado sem perceber. Eu comecei a lembrar das minhas próprias ações. Quantas vezes eu deixei a câmera aberta, quantas vezes gravei algo sem motivo, quantas vezes deixei o celular apontado para mim, sem pensar, e então fez sentido. Eles não escolhiam, eles observavam. Por muito tempo, antes de agir, o eu voltou para casa, como sempre, tranquilo, normal. Mas naquela noite ele fez algo diferente. Ele abriu o celular antigo, aquele da caixa, e entrou em um aplicativo que eu nunca vi, sem nome, sem ícone, só uma tela preta e um campo com uma palavra status. E logo abaixo várias linhas com nomes e números, alguns marcados, outros não. E ao lado uma palavra ativo. Meu corpo gelou, porque eu vi o meu nome, marcado como concluído. Mas tinha outros, muitos outros, e então ele clicou em um deles e abriu uma tela com imagens, fotos, vídeos, tudo daquela pessoa. Rotina completa, dias, semanas, talvez meses registrados, sem que ela soubesse. E foi aí que eu entendi. A escolha não era aleatória, era baseada em acesso, em observação, em exposição. Quanto mais você se mostra, mais fácil fica. E então, ele fez o que mais me assustou. Ele começou a gravar. De novo, apontando a câmera para o próprio rosto, para o meu rosto. E falou, calmo, sem emoção. Pronto para envio. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só registro, era preparação. E então o celular vibrou. Uma resposta imediata, aprovado. Silêncio. Por alguns segundos, até que chegou outra mensagem. Aguarde coleta. Naquele momento eu entendi. Ainda não tinha acabado, porque mesmo depois de substituir, eles continuam usando, registrando, preparando. E antes de desligar, ele olhou direto para a tela e falou, baixo como um aviso.
Você já se mostrou demais. Depois daquela mensagem, aguarde coleta. Eu achei que não tinha mais nada que eles podiam tirar de mim. Eu já não tinha corpo, já não tinha controle, já não tinha voz. Mas eu estava errado, porque naquela noite algo mudou. O eu não saiu, não usou o celular, não fez nada, só ficou sentado, no escuro, olhando para a tela, por muito tempo. Tempo demais. Como se estivesse esperando. E então o celular vibrou. Uma nova mensagem, mas dessa vez não era como as outras. Não tinha texto, não tinha número. Era só um arquivo, um vídeo. Ele abriu, sem hesitar. E eu vi na tela uma pessoa segurando o celular gravando, em um quarto escuro. Parecido com o meu, mas não era o meu. E então a câmera daquele vídeo se moveu, devagar, e mostrou o rosto da pessoa. E quando eu vi, meu corpo inteiro gelou, porque não era alguém aleatório, era alguém normal, como eu era antes, sentado, sem saber, sem perceber. E então a pessoa no vídeo olhou direto para a câmera e falou: "Eu não pedi nada." Silêncio. E o vídeo travou por um segundo antes de continuar. Mas tinha um detalhe que mudou tudo. A pessoa parecia confusa, igual eu fiquei no começo, e então o eu, que agora estava no meu corpo, sorriu e falou, baixo, quase como um sussurro: "Todo mundo fala isso." Meu corpo gelou, porque aquilo confirmou: não tem exceção, não tem erro, não tem engano. Todo mundo acha que não pediu, até receber. E então o vídeo terminou. Mas antes de fechar, apareceu uma tela preta com uma frase simples, direta: confirmar endereço. E abaixo, duas opções: sim, não. O eu nem pensou. Apertou sim e então digitou um endereço lento, sem pressa, como se estivesse escolhendo. E antes de enviar, ele parou por um segundo e olhou direto para a tela, como se estivesse olhando para quem está assistindo, e sorriu. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Isso não termina, não daquele jeito, porque depois de confirmar endereço, nada parou. Pelo contrário, ficou mais rápido, mais preciso, mais próximo. O eu continuou usando o celular, mas agora era diferente. Ele não só observava, ele escolhia nomes, rostos, rotinas, como alguém navegando sem pressa. E cada vez que ele parava em alguém, a mesma coisa acontecia. Câmera aberta, registro, análise. E depois, a decisão: enviar. Eu tentei ignorar, mas teve um momento que me fez perceber que isso já estava muito mais perto do que deveria. Ele abriu um vídeo, mais um, como os outros, mas dessa vez algo estava errado, porque o quarto parecia familiar, muito familiar. Eu prestei atenção nos detalhes, na parede, na luz, na janela. E então eu entendi, eu já tinha visto aquele lugar antes, não em vídeo, na vida real. Era o apartamento ao lado. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo significava que não estava longe, nunca esteve. E então no vídeo, a pessoa estava sentada, mexendo no celular, sem perceber como eu estava, no começo e atrás dela, muito devagar. A porta começou a abrir sem barulho, sem pressa, e alguém entrou, mas não apareceu inteiro. Só um pedaço, só o suficiente para reconhecer o mesmo padrão, a mesma presença. E então o eu pausou o vídeo e ficou olhando por alguns segundos, como se estivesse avaliando, e então sorriu e falou: "Esse vai ser rápido." Meu corpo gelou, porque agora não era mais observação, era execução. E então o celular vibrou. Nova mensagem. Mas dessa vez não era sistema, não era automático. Era diferente, era manual. Eu senti isso. Na hora ele abriu e a mensagem dizia: "Tem alguém assistindo ainda." Silêncio. Pesado. Lento. E então o eu parou completamente, sem se mexer, sem respirar. Por alguns segundos, como se estivesse ouvindo. E então, devagar, muito devagar, ele virou a cabeça direto para a tela e ficou olhando sem piscar por tempo demais. Tempo que não parece humano. E então ele falou, baixo, quase sussurrando: "A gente já sabe." Meu corpo inteiro gelou, porque naquela hora eu entendi.
Não era mais sobre mim, não era mais sobre o apartamento, nem sobre as caixas. Era sobre quem ainda estava assistindo. Depois daquilo, depois dele olhar direto para a tela e dizer, a gente já sabe, eu percebi que algo mudou. Não no lugar, mas na forma, como tudo funcionava. Porque até então era observação. Depois virou controle. E agora virou seleção. Mas não só deles, também de quem assiste o eu. Continuou parado, olhando sem piscar tempo demais, como se estivesse esperando alguma resposta, mas não do sistema de fora, de alguém. E então o celular vibrou, mas não na mão dele, na tela, como se fosse diferente, como se tivesse sido ativado. Por outra coisa, ele olhou e abriu. Sem hesitar, a tela mudou. Não era mais o aplicativo, não era mais a lista, era outra coisa, mais simples, mais direta. Uma tela preta e no centro uma frase, tempo de observação concluído. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era sobre ele, era sobre outra pessoa. E então abaixo apareceu um contador, começando a descer. 10, 9, 8, o eu sorriu devagar, como se já soubesse o que vinha depois. 7, 6, 5. E então pela primeira vez eu senti algo diferente, não dentro, mas fora, como se alguém estivesse olhando, de verdade, não o corpo mais além, como se atravessasse tudo. 4, 3, 2. O eu levantou, devagar, pegou o celular e virou a câmera. Direto para frente, como se estivesse mostrando algo, ou alguém. A tela apagou. Por um segundo, silêncio total. E então voltou. Mas não com imagem, só com uma frase, simples, direta, entrega iniciada. Meu corpo gelou, porque aquilo não era mais preparação, era agora. E naquele momento eu entendi. Eles não precisam mais escolher manualmente. Eles sabem. Quem ficou, quem assistiu, quem não saiu. E então o eu falou. Pela última vez, baixo, quase sem som, fica tranquilo. Silêncio e depois todo mundo abre. Se você ainda está aqui, então presta atenção, porque isso não é mais sobre mim, nem sobre aquele apartamento, nem sobre as caixas. Isso agora é sobre você, porque depois de entrega iniciada, eu achei que ia ver o que acontecia com a próxima pessoa. Mas não foi isso. Não teve vídeo, não teve imagem, não teve prova, só silêncio, um silêncio estranho, pesado, como se algo já tivesse acontecido. Sem precisar mostrar, o eu continuou. Normal, saiu, voltou, falou com pessoas, sorriu como sempre, mas tinha um detalhe, que mudou tudo. Ele não olhava mais para o celular com interesse, como antes. Agora ele olhava para algo que não estava ali, como se estivesse vendo além. E então, numa dessas vezes, ele parou. No meio da sala, ficou imóvel e falou, baixo, quase inaudível. Já foi. Meu corpo gelou, porque aquilo soava como confirmação, como se alguém já tivesse sido entregue, sem erro, sem atraso. E então o celular vibrou, mais uma vez, mas dessa vez não foi mensagem, foi notificação, simples, sem nome, sem número, só uma frase. Processo concluído. Silêncio, e logo depois outra, aguardando o próximo. Meu corpo inteiro travou, porque agora não tinha mais lista, não tinha mais escolha, era automático. E então, pela primeira vez, o eu riu, baixo, controlado, como alguém que sabe algo que ninguém mais sabe. E foi aí que aconteceu. A pior parte. Ele pegou o celular, abriu a câmera e apontou, direto para frente, mas não para um lugar, para alguém. E ficou olhando em silêncio por muito tempo. Tempo suficiente para causar dúvida. E então ele falou, devagar, claro, sem erro, demorou. Meu corpo gelou, porque aquilo não era genérico, era direcionado como se fosse para quem está vendo. E antes de desligar ele disse, uma última coisa, baixo, quase como um aviso. Quando chegar, não deixa do lado de fora. Se você ainda está ouvindo, então tem uma coisa que você precisa entender. Isso não funciona só quando você abre a caixa, nem quando você recebe, nem quando você vê. Funciona antes,
muito antes, desde o momento que você presta atenção, porque depois da última vez, depois da frase, quando chegar, não deixa do lado de fora, eu comecei a perceber algo diferente, não dentro da história, mas fora, no padrão. Quem assistia até o final, quem não pulava, quem voltava, quem comentava, quem ficava. Essas pessoas sumiam. Primeiro, não de verdade, mas da forma que dá para perceber. Paravam de comentar, paravam de aparecer, paravam de existir dentro do próprio conteúdo, e então eu entendi. Isso não é só sobre receber, é sobre ser visto, porque quanto mais você fica, mais você aparece, e quanto mais você aparece, mais fácil fica. E o eu sabia disso, porque ele não precisava mais procurar, ele só observava quem continuava até o fim. E então, naquela noite, ele fez algo diferente. Ele não usou o celular, ele não abriu nada, ele só ficou esperando no escuro, como se soubesse que não precisava fazer mais nada. E então veio o som. Não de mensagem, não de notificação, mas um som real. Fora do apartamento, um toque curto seco. A campainha. Meu corpo inteiro gelou, porque dessa vez não era digital, era físico, era real. Ele levantou devagar, sem pressa, como se já esperasse, e caminhou. Até a porta, sem hesitar, sem medo. Parou, com a mão na maçaneta, e antes de abrir, olhou direto para frente, por um segundo, como se estivesse olhando para quem está assistindo, e disse baixo claro, sem emoção: chegou para você também. Silêncio. Ele abriu, e eu não consegui ver o que tinha do outro lado. Só luz, forte e branca, estourando tudo. E então, tudo ficou escuro, por completo, sem som, sem imagem, sem nada. Por alguns segundos, até que uma última coisa apareceu. Uma tela preta, com uma frase simples, direta, entregue. Depois daquela luz, depois da porta aberta, depois do entregue, nada voltou ao normal. Mas também nada mudou de forma óbvia. O eu continuou vivendo, como se nada tivesse acontecido. Saiu no dia seguinte, comprou coisas, falou com pessoas, respondeu mensagens, riu, tudo normal, perfeito demais. E foi isso que começou a me incomodar, porque antes, mesmo com tudo aquilo, ainda existiam pequenas falhas, pequenos atrasos, pequenos erros. Agora, não. Agora era exato, sem diferença, sem dúvida, como se nunca tivesse existido um antes. E então eu percebi algo que passou despercebido no começo, mas que não dava mais para ignorar. O celular não vibrava mais, não recebia mensagens, não mostrava notificações, nada, porque não precisava mais. O processo já não dependia de aviso, era automático, constante, silencioso. Mas teve uma coisa que quebrou isso, algo pequeno, mas fora do padrão. O eu parou no meio da sala, como já tinha feito antes, mas dessa vez foi diferente. Ele não estava esperando, ele estava ouvindo. Eu percebi, porque o corpo dele ficou rígido, levemente inclinado, como alguém tentando captar um som distante, e então ele virou, devagar, na direção da parede, a mesma parede que divide o apartamento ao lado. Silêncio total. Mas mesmo assim, ele continuou olhando, por tempo demais, e então encostou a mão na parede, como se estivesse sentindo algo do outro lado. Meu corpo gelou, porque aquilo não fazia parte do comportamento normal. E então ele falou, baixo, quase inaudível: já começou lá também. Meu corpo inteiro travou, porque isso só podia significar uma coisa: aquilo não parava quando terminava, aquilo continuava, se espalhava, de porta em porta, de parede em parede, sem precisar sair, sem precisar aparecer. E então pela primeira vez eu ouvi algo vindo do outro lado da parede. Um som leve, como alguém andando devagar, arrastando o pé. E depois um toque seco, como algo encostando na mesma parede, do outro lado, na mesma altura, exatamente onde a mão dele estava. Meu corpo gelou,
porque aquilo não era coincidência, era resposta. Então o eu afastou a mão devagar e deu um passo para trás, sem medo, sem pressa, como alguém que já esperava, e então falou, quase como confirmação, rápido dessa vez, silêncio, e depois mais um som, do outro lado, agora mais claro, mais próximo, mais consciente, como se alguém estivesse ali fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz. No começo, tentando entender, sem saber que já era tarde. E naquele momento, eu percebi. Não importa se você abre ou não. Não importa se você aceita ou não. Quando começa, já começou. E não é só no seu espaço, é ao redor, sempre cada vez mais perto. E o pior, você só percebe quando já não é mais o primeiro, mas também não é o último. Depois daquela luz, depois da porta aberta, depois do entregue, nada voltou ao normal. Mas também nada mudou de forma óbvia. O eu continuou vivendo, como se nada tivesse acontecido. Saiu no dia seguinte, comprou coisas, falou com pessoas, respondeu mensagens, riu, tudo normal, perfeito demais. E foi isso que começou a me incomodar, porque antes, mesmo com tudo aquilo, ainda existiam pequenas falhas, pequenos atrasos, pequenos erros. Agora, não. Agora, era exato, sem diferença, sem dúvida. Como se nunca tivesse existido um antes. E então eu percebi algo que passou despercebido no começo, mas que não dava mais para ignorar. O celular não vibrava mais, não recebia mensagens, não mostrava notificações, nada, porque não precisava mais. O processo já não dependia de aviso, era automático, constante, silencioso. Mas teve uma coisa que quebrou isso, algo pequeno, mas fora do padrão. O eu parou no meio da sala, como já tinha feito antes, mas dessa vez foi diferente. Ele não estava esperando, ele estava ouvindo. Eu percebi, porque o corpo dele ficou rígido, levemente inclinado, como alguém tentando captar um som distante, e então ele virou, devagar, na direção da parede, a mesma parede que divide o apartamento ao lado, silêncio total. Mas mesmo assim, ele continuou olhando, por tempo demais, e então encostou a mão na parede, como se estivesse sentindo algo do outro lado. Meu corpo gelou, porque aquilo não fazia parte do comportamento normal. E então ele falou, baixo, quase inaudível, já começou lá também. Meu corpo inteiro travou, porque isso só podia significar uma coisa. Aquilo não parava quando terminava, aquilo continuava, se espalhava, de porta em porta, de parede em parede, sem precisar sair, sem precisar aparecer. E então pela primeira vez eu ouvi algo vindo do outro lado da parede. Um som leve, como alguém andando devagar, arrastando o pé. E depois um toque seco, como algo encostando na mesma parede, do outro lado, na mesma altura, exatamente onde a mão dele estava. Meu corpo gelou, porque aquilo não era coincidência, era resposta. Então o eu afastou a mão devagar e deu um passo para trás, sem medo, sem pressa, como alguém que já esperava, e então falou, quase como confirmação, rápido dessa vez, silêncio, e depois mais um som, do outro lado, agora mais claro, mais próximo, mais consciente, como se alguém estivesse ali fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz. No começo, tentando entender, sem saber que já era tarde. E naquele momento, eu percebi. Não importa se você abre ou não. Não importa se você aceita ou não. Quando começa, já começou. E não é só no seu espaço, é ao redor, sempre cada vez mais perto. E o pior, você só percebe quando já não é mais o primeiro, mas também não é o último. Depois do silêncio, depois do agora sim, nada aconteceu. E foi isso que ficou mais estranho, porque antes sempre tinha alguma coisa, um som, uma mensagem, um movimento. Agora era vazio, mas não um vazio normal. Era um vazio que parecia preenchido,
Como se algo estivesse acontecendo, sem precisar aparecer, o eu continuou. Na sala, parado, sem olhar o celular, sem se mover, só presente, como se estivesse aguardando, mas não algo externo, algo interno. E então eu comecei a perceber outra coisa, algo muito pior: os horários. Tudo seguia horários exatos, sem variação, sem atraso, sem erro. Ele sentava sempre no mesmo minuto, levantava sempre no mesmo tempo, respirava num ritmo constante, perfeito demais, artificial demais, como se não fosse mais escolha, como se fosse execução. E então, pela primeira vez, algo saiu do padrão, muito pequeno, mas suficiente. O relógio da sala, aquele que ficava na parede, travou por um segundo. Só um, e depois voltou, mas não no mesmo tempo, avançou, direto, alguns segundos à frente. Meu corpo gelou, porque aquilo não fazia sentido, e então aconteceu de novo. Mais tarde, dessa vez, mais perceptível, um salto pequeno, mas real, como se o tempo tivesse sido cortado, pulando partes. O eu não reagiu, nem olhou, como se aquilo já fosse esperado, e então eu entendi. Aquilo não era erro, era otimização. Eles não precisavam de tudo, só do necessário, só dos momentos úteis. O resto era descartado, ignorado, pulado, como se nunca tivesse existido. E então, pela primeira vez, eu senti algo diferente. Não medo, mas ausência, como se partes tivessem sumido sem que eu percebesse, sem lembrança, sem registro. E foi aí que aconteceu o mais estranho. O eu parou, no meio da sala, como sempre fazia, mas dessa vez não ficou olhando. Para frente, ele olhou, pro nada, pro vazio, e então falou, baixo, sem emoção, pode cortar esse também. Silêncio, e na mesma hora tudo parou, não o ambiente, mas a sensação, como se algo tivesse sido removido, na hora, sem transição, sem aviso. E quando voltou, o eu já estava em outro lugar. Sentado no sofá, com o celular na mão, como se tivesse estado ali o tempo todo. Meu corpo inteiro gelou, porque eu sabia, aquilo não foi movimento, aquilo foi salto. E então eu percebi, o pior, não é que eles observam, nem que substituem, é que eles controlam o que fica e o que nunca aconteceu. E se algo pode ser cortado, então talvez você também já tenha sido, sem perceber, sem lembrar, sem chance. Depois daquele corte, depois daquele salto, eu parei de confiar no que eu via, porque não fazia mais sentido. A sequência não era contínua, era escolhida, editada, montada, como se alguém estivesse decidindo o que acontece e o que não acontece. O eu continuava normal. Mas agora era diferente, porque eu sabia que o que eu via talvez não fosse tudo, talvez nunca fosse. E então eu comecei a reparar nos detalhes pequenos, quase invisíveis, mas presentes, objetos fora do lugar, sem motivo, sem transição. Um copo que estava na mesa aparecia na pia, sem ninguém levar. Uma luz que estava apagada aparecia acesa sem toque. Uma porta que estava fechada aparecia aberta sem movimento. Meu corpo gelou, porque aquilo não era erro, era corte. E quando corta, você não vê, você só percebe. Depois, tarde demais. O eu não reagia, nunca reagia, como se aquilo fosse esperado, como se fosse rotina. E então ele fez algo que eu nunca tinha visto. Ele pegou o celular e abriu a câmera, mas não apontou para frente, nem para si mesmo. Ele apontou para um canto da sala, um canto vazio, sem nada, e ficou ali gravando, por tempo demais, sem se mexer, sem falar, só esperando. Meu corpo começou a gelar, porque aquilo não fazia sentido, até que fez muito devagar, muito sutil. Algo apareceu na tela, não no ambiente, só na câmera. Uma sombra leve, quase transparente, mas ali, no canto, se movendo devagar, como se estivesse tentando tomar forma. Meu corpo travou, porque aquilo não era reflexo, não era luz, era presença, mas não aparecia no mundo real, só na gravação, como se a câmera visse mais do que o olho. E então a sombra parou.
exatamente no meio do enquadramento, e ficou ali, sem se mexer, como se tivesse percebido que estava sendo vista. O eu aproximou o celular, devagar, sem pressa, como alguém confirmando algo, e então falou, baixo, quase sem som, essa já está pronta. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era observação, era estágio. E então, sem aviso, sem transição, sem som, a imagem cortou e voltou, mas não no mesmo lugar. O celular estava apontado para outro. Um ganto, outro ponto, outra posição, como se o tempo tivesse sido pulado. De novo. E a sombra já não estava mais lá, mas o espaço parecia diferente, mais pesado, mais cheio, como se algo tivesse sido colocado ali sem aparecer. E naquele momento eu entendi. Eles não só substituem pessoas, eles preparam espaços antes, e quando chega a hora não tem mais volta, porque já estava ali, muito antes, sem você perceber. Depois de tudo, depois dos cortes, depois das sombras, depois das caixas, eu finalmente entendi, mas não do jeito que eu esperava, porque eu estava errado. Desde o começo, não era sobre invasão, não era sobre substituição, não era sobre alguém entrando, era sobre algo sendo formado. Devagar, etapa por etapa, sem pressa, sem erro. E então tudo fez sentido. As gravações, as observações, os cortes, as sombras, os comportamentos. Nada era aleatório, nada era desperdício. Era montagem. E o eu nunca foi o invasor. Nunca foi. O substituto, ele era o resultado, final, completo, sem falhas. Uma versão melhor, mais estável, mais previsível, sem erro humano. E eu não fui descartado, eu fui usado. Cada memória, cada hábito, cada reação, cada detalhe foi registrado, ajustado, corrigido, até chegar nele. E então eu percebi o que realmente sai da caixa. Não é o celular, não é o sistema, não é o outro, é você, mas completo, sem falha, sem dúvida, sem atraso, sem hesitação. E o original não é necessário. Depois disso, silêncio, por muito tempo, sem corte, sem salto, sem mudança, até que pela primeira vez eu senti algo diferente, não dentro, mas fora, como se eu não estivesse mais preso, como se eu estivesse observando de outro lugar. E então eu vi, de novo, o galpão, as caixas, a lista. Mas agora não era como antes. Agora eu não estava assistindo, eu estava operando. Meu corpo gelou, porque eu entendi, não existia eles, nunca existiu. Cada pessoa, depois de ser substituída, continua o processo, escolhendo, preparando, enviando. E então eu vi a tela, com os nomes, rolando sem parar, sem fim, até que parou em um nome familiar, muito familiar. E quando eu li, meu corpo inteiro travou, porque não era o meu antigo, era outro, um novo, um próximo. E naquele momento eu percebi o pior, o processo. Nunca foi sobre substituir alguém, foi sobre criar quem continua. E agora eu era parte disso, sem escolha, sem saída, sem lembrar. De quando deixei de ser o primeiro e virei o próximo.